Queria, meus irmãos, voltar aqui para trazer a mensagem de Deus aos nossos corações, porque a palavra de Deus ela não fala só para o auditório, fala também para quem está aqui no púlpito e para o próprio pregador. Quando eu terminei de escrever essa lição, essa mensagem, eu senti que Deus falava também para mim. Amém. E meus irmãos, é a primeira vez esse ano, né, pastor? Eu estou vindo aqui. Quem sabe outros momentos nós estaremos juntos. Novamente anunciando a palavra de Deus. Amém. Não esperem só do pregador e só do pastor para que as pessoas cheguem a Jesus. É preciso que vocês se esforcem e, pelo menos, tragam pessoas à igreja para ouvirem a palavra de Deus. Façam a sua parte. Abra suas Bíblias comigo no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 6. E vamos ler do verso 9 até o verso 13. Gênesis capítulo 6, no Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, do verso 9 até o versículo 13. Diz assim a palavra: Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra, que eu os desfarei com a terra. Amém. 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 Meus queridos irmãos, o homem sem Deus, o homem que não serve a Jesus na sua vida, ele por natureza, ele é corrupto e é corruptor. Ele tanto se corrompe na sua vida diária, como ele corrompe outras pessoas. Porque o homem sem Deus, ele se desvia do caminho da santidade que Deus traçou para que as suas criaturas, os seus filhos, vivessem nela. Mas mesmo este homem se rebelando e procurando viver a seu bel prazer, a sua maneira, do jeito que ele quer e do jeito que ele gosta, mesmo assim, o homem desprezando a Deus, Deus vai em busca do homem, procura restaurar este homem, procura resgatar o homem e procura salvar o homem do pecado. Eu acredito, irmãos, que nesta noite aqui, neste pequeno auditório, não existe ninguém aqui que nunca tenha ouvido falar sobre essa história, a história do dilúvio, ou a história da Arca de Noé. Eu acredito que, de alguma forma, de alguma maneira, você já tenha ouvido falar sobre essa narrativa, seja através de um filme na televisão ou mesmo no cinema, quem sabe através da internet, e hoje na internet tem de tudo, através de um livro que você leu, através de uma conversa com um amigo, ou através de uma pregação do Evangelho por outro servo de Deus, e quem sabe até pela leitura mesmo da Bíblia. Você tenha lido já a Bíblia e tenha lido sobre a história
do dilúvio ou da arca de Noé. O que me impressiona, irmão, nessa história é que algo que aconteceu há cerca de 6.000 anos atrás, ou mais alguma coisa, 6 milênios se passaram depois dessa história, e ainda hoje essa história fala aos nossos corações no século XXI, na era da tecnologia. É impressionante como, irmãos, essa história ela é pertinente para nós, ela é relevante, como ela é válida para as vidas, para as pessoas, para as circunstâncias das pessoas que vivem nos nossos dias, nos dias atuais, neste século que nós estamos vivendo. E isso, irmãos, essa história ela é relevante, ela é atual para nós hoje, por 2 ou 3 motivos. Eu poderia enumerar 3 motivos, mas eu vou dizer pelo menos 2. A primeira coisa, irmãos, é que essa história ela é algo atual, porque o homem, o ser humano de 6.000 anos atrás, aqueles homens que nós poderíamos dizer assim, o homem da caverna, o homem de uma época tão atrasada, ele é o mesmo homem, é o mesmo ser humano de hoje. Se você retirar a casca da civilização, se você retirar a coreografia da cultura, você vai descobrir que do ponto de vista do conteúdo, da substância interior, o ser humano é o mesmo. Ele não mudou. Ele ama como ele amava, ele odeia como ele odiava, ele é capaz de atitudes cruéis, impensáveis, que você não consegue nem mensurá-las. E ele é capaz também, irmãos, de nos surpreender por momentos de extrema bondade. Isso desde o passado, desde a época de Noé, que é assim. E se você tirar todas as conveniências exteriores, você tirar todas as maquiagens dos dias atuais, o ser humano, na essência, ele é o mesmo. Por esse motivo, essa mensagem já é atual. Em segundo lugar, irmãos, é porque o Deus daquela época é também o mesmo Deus. Amém. Amém. Ele é imutável. A Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Amém. O caráter de Deus, a estrutura da personalidade de Deus, ela não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Somente, irmãos, esses 2 fatos já podem explicar e justificar plenamente porque nós podemos tirar lições importantes desse texto que nós acabamos de ler para os dias atuais. A Bíblia diz, e nós acabamos de ler isso, que o nosso planeta, e quando eu falo aqui planeta, e quando a Bíblia diz planeta, ou fala a Terra, a Bíblia está se referindo à humanidade, está se referindo à sociedade, à civilização humana, às pessoas que habitavam a Terra, o globo, naquela época. A Bíblia diz que essas pessoas daquela época, esses homens que habitavam a Terra, eles viviam 2 realidades tremendas. E essas realidades, irmãos, que foram vividas pelos homens, por aquelas pessoas naqueles dias, elas mostram a atualidade desse texto, como esse texto é atual. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a terra estava corrompida, estava cheia de corrupção. E eu acho, irmãos, que isso é uma coisa que nós conhecemos bem nos dias atuais. Quem nunca aqui nesse auditório ouviu falar em corrupção? Ou será que a gente hoje não entende disso?
Eu acho que é uma das coisas que mais a gente está vendo nos jornais, na televisão, nas reportagens, nos documentários, é falando sobre corrupção. A corrupção hoje em dia, irmãos, é uma coisa endêmica. Sabe o que é uma coisa endêmica? Em medicina, nós dizemos que uma doença ela é endêmica quando você encontra essa doença todo o tempo, a qualquer hora, em uma determinada região. Ora ela está mais aflorada, mais presente, ora está menos, mas sempre tem aquela doença. Por exemplo, como médico, eu posso dizer a você, a amebíase, que é uma doença causada pela ameba, é uma doença endêmica do Agreste. Sempre a gente vai encontrar alguém aqui com ameba. Então, é uma doença endêmica. Então, a corrupção hoje não se tornou mais, não é mais um caso isolado, esporádico, é algo endêmico. A gente está sempre vendo, todo dia, toda época, todo instante. Horas mais, horas menos. É diferente do que a gente faz lá em epidemia. Epidemia em medicina significa uma doença que surgiu, apareceu um foco dela de repente aqui em Saruá, por exemplo, a dengue, e matou algumas pessoas, depois desapareceu. Isso chama-se, foi uma epidemia que passou. É como se passasse aqui um furacão. Mas hoje, irmãos, nós estamos convivendo sempre com a corrupção, em grande escala em nossos dias. E quando eu falo, irmãos, de corrupção, eu não estou me referindo, não estou pensando apenas na questão política. Porque hoje em dia, quando a gente fala em corrupção, a gente lembra-se logo de político, né? Político, política. Mas nós estamos aqui apenas, irmãos, relacionando aqui a corrupção no sentido de estrutura nesta caminhada da vida. Nós sabemos que no mundo político a corrupção está graçando, está se espalhando de maneira tremenda. Mas eu estou me referindo aqui à corrupção do ser. Se nós, irmãos, pararmos para avaliarmos o que acontece do ponto de vista da corrupção no mundo, você vai ver que não é apenas uma questão de estrutura, uma questão de conjuntura política. Não. Nós estamos vendo que é a degradação do próprio ser humano. O próprio ser humano, o próprio homem está se degradando. É a falência do próprio ser humano. Os relacionamentos hoje em dia, irmãos, comprovam o que eu estou dizendo aqui, porque há um apodrecimento nos relacionamentos do ser humano. Os níveis de comprometimento do homem com o homem está cada vez mais precário, mais rasos. Não se pode mais confiar nem num papel escrito, assinado por uma pessoa. A integridade está sendo minada. As pessoas estão adoecendo, irmãos, porque não conseguem ser o que são. A maioria das pessoas vivem de aparência, de performance, de representação, de um estilo de vida apenas, um show. E o pior, irmão, é que esse estilo de vida imposto por esse sistema, por essa ordem das coisas que está aí fora, que diz que você tem que ter isso, tem que ter aquilo, e o camarada passa até a roubar para ter, enganar para ter, porque hoje vale mais o ter do que o ser. E isso, irmãos, vem gerando doenças, vem gerando patologias, enfermidades nas pessoas. A cada dia aumenta o número daqueles que não são o que falam e nem falam o que são. Não são o que parece e nem parece o que são. E nos enganos, irmãos, que vai acometendo as pessoas e os relacionamentos, isso vai se tornando uma coisa desastrosa na vida das pessoas.
Porque quando os relacionamentos são firmados, as máscaras caem, as fantasias são rasgadas e a verdade do ser aparece. É por isso que há tanto casamento desfeito com 2, 3 anos. Os homens, depois de 2, 3 anos de convivência, dizem: não foi com essa criatura que eu me casei, não era essa mulher. Não, a mulher que eu conheci não era essa, o homem que eu conheci não era esse. Ele me enganou, ela me enganou, porque vivem uma farsa, uma fantasia. E eu digo aos irmãos que não é o sistema que desgasta o ser, é o ser que apodrece o sistema e vira um ciclo vicioso. Não pense que é um Planalto lá em Brasília que corrompe. É que o indivíduo, quando entra lá, ele já é corrupto. Interiormente, no ser, ele já é corrupto. Ele já entra com o espírito de levar vantagem. É o ser. É a absoluta demolição, irmão, dos princípios. É o desaparecimento das referências. É a ausência dos absolutos. Quando as pessoas passam a viver afirmando, irmãos, que tudo é relativo, os irmãos já imaginam o que é que vai dar. Quando nós relativizamos tudo, irmãos, o absoluto desaparece. Já não há um eixo em torno do qual a gente gravite. Já não há uma referência e a vida passa a ser um vale tudo. É isso que está acontecendo. Até mesmo dentro das igrejas, as pessoas costumam dizer: o que é pecado para você não é pecado para mim. Não tem mais a Bíblia como absoluto, como a palavra final, como eixo sobre o qual nós devemos orbitar. E o que tira mais proveito será exatamente aquele que é mais esperto, o mais malandro, aquele que souber usar o próximo para se beneficiar. E isso vai gerando, meus irmãos, toda esta corrupção que está aí. É evidente, irmãos, que nós sabemos disso, nós não somos bobos, não somos crianças, aqui não tem nenhuma criança, a não ser essas mesmo de idade aí que eu estou vendo que não entendem, mas no sentido geral aqui nós não somos nenhuma criança para não sabermos que existem lugares, existem grupos, existem nichos onde a corrupção ela progride mais, é claro, nós sabemos disso. Dependendo de algumas condições, de algumas oportunidades e possibilidades, a corrupção ali, obviamente, é muito maior. E é óbvio, irmãos, que nos dias em que nós estamos vivendo, vive-se esse dilema com muita frequência na política. É quase impossível, irmão, não apenas no Brasil, não apenas aqui no país. Nós falamos muito do Brasil porque nós só assistimos o Repórter do Brasil, só lemos o Jornal do Brasil. Mas fiquem os irmãos sabendo que na América Latina, na América Central, na própria Europa, nos Estados Unidos, lá na Ásia, no Oriente, a corrupção, irmãos, é uma coisa terrível. Sempre está havendo uma denúncia, alguma coisa que vai avisando, e nós estamos vivendo aquela sensação que já não há como recuperar isso. Parece que é um caminho sem volta, é como se fosse uma descida íngreme de ralo abaixo, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança de retorno, pelo menos a médio prazo. E as coisas, irmãos, do ponto de vista da corrupção, elas progridem geometricamente. Não é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Não, é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 16. Façam aí as contas, e aí vai se multiplicando geometricamente. Está dessa forma. E a Bíblia diz que era assim nos dias de Noé. De maneira, irmãos, que quando a gente olha
para 6.000 anos atrás, parece que o contexto da corrupção daquela época é o mesmo hoje. Por quê? Porque o homem é o mesmo. O ser humano é o mesmo. Não mudou. Mudou a casca. Mudou a coreografia. Mudou a cultura. Mas o homem, em essência, é o mesmo. A segunda coisa que a Bíblia fala, e que ela dá uma característica muito forte, nos dias de Noé, a Bíblia diz no texto que a terra estava cheia de violência. E eu acho, meus irmãos, que nesse sentido, eu não preciso dar muitos tratos à bola para afirmar que este também é um problema atual. A absoluta insegurança em que nós vivemos nos dias de hoje, semelhante aos dias de Noé, tão forte no dia de Noé que a Bíblia registrou. Olha, irmãos, existem alguns países que é chamado países escandinavos, que é a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Finlândia. Esses países são o top. Eles são assim o modelo da organização, da segurança, da limpeza, do desenvolvimento. É chamado os países escandinavos. No ano passado, em 2011, nós ficamos estupefados quando nós vimos um norueguês matar com um rifle mais de 70 pessoas lá na Noruega. Um país onde não se fala em violência. De repente a violência chega de forma abrupta. Porque a violência, irmãos, ela está no primeiro mundo, ela está no terceiro mundo, ela está no mundo emergente, que é o Brasil, a Rússia, a China, a Índia. Todos os lugares, irmãos, está na classe A, está na classe B, na classe C, na classe E, na classe que você inventar. E o mais triste de tudo isso é que nós, quando começamos a refletir, nós observamos que a nascente da violência começa na família. É na família, irmãos, que ela começa. E muitas vezes começa, irmãos, de maneira sutil. É um filho que responde de forma agressiva ao pai ou à mãe. Tem filho hoje que diz palavrão com o pai, com a mãe, e o pai não tem autoridade para corrigir. Porque hoje existe uma lei feita por esses corruptos que estão lá, que a gente que é pai não pode mais dar uma palmada no filho. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. É quando o esposo agride a esposa, é quando a esposa não respeita e nem honra o seu marido. Tem mulher porque está trabalhando, ganhando dinheiro. Aí diz, eu vou para tal lugar. O marido, não, você não vai não. Eu vou, se você não quiser ir, você fica, mas eu vou. E ele não pode dizer nada. Isso não é honrar o marido, isso não é respeitar o esposo, isso é violência também. É quando, irmãos, no ambiente da família, a violência impera, ainda que não seja fisicamente, mas de uma forma verbal. Eu tenho um vizinho que eu já vi ele gritando e dizendo palavrão com sua esposa, bem alto, todo mundo ouviu. Eu da minha casa é grande, ele já aí conhece, a sua ele já aí conhece. E a gente lá de dentro de casa ouve os palavrões dele gritando com a esposa. Não tenha dúvidas, meus irmãos, que essa violência ela vai desaguar na sociedade. E a violência neste país e no mundo tem suas raízes profundas na degradação das famílias. Famílias sem valores reais, sem o temor de Deus, sem valores morais, pais que consentem que o filho traga a namorada para casa ou o namorado e durmam no quarto, dentro de casa, fazendo da casa um motel, onde o ter hoje é mais importante do que o ser. E o que nós estamos vendo, irmãos, são meninos
de 10 anos, de 12 anos, armados, assaltando, jovens de classe média, matando mendigos, queimando em praça pública, se afundando nas drogas, buscando uma felicidade falsa. Tudo isso porque existe um vazio no coração. Do ponto de vista humano, para esses jovens de classe média, não lhes falta nada materialmente. Já não há como a gente acompanhar a estatística da violência. E não é exagero eu dizer aqui agora para vocês que nenhum de nós, do ponto de vista humano, podemos ter garantia que saímos de casa e que vamos voltar tranquilos. Ninguém aqui tem essa garantia. Nós estamos vivendo, irmãos, encarcerados, presos em nossas próprias casas. Minha casa mesmo, o ladrão já entrou 3 vezes. E a Bíblia diz que nos tempos de Noé era assim. Violência em casa, violência no campo, violência nas ruas, violência no trabalho. Se naquela época existisse, porque não existia, mas se existisse, nós poderíamos dizer, era violência na escola, violência no aeroporto, na rodoviária, no carro, no trânsito. O trânsito hoje é uma guerra, ninguém aguenta nada. Temos uma sociedade, irmãos, que vive uma maquiagem de paz. Como dizia o Atman Lee, um cristão chinês, é uma paz do medo. É uma paz que diz, não mexa comigo, que eu não mexo com você. É uma paz que a qualquer instante pode explodir em atos inimagináveis de violência. Era assim nos dias de Noé. Isto prova, irmãos, que não há mudanças grandes nos homens. Estas mudanças, elas são muito mais exteriores do que interiores. O veneno do coração é o mesmo. A capacidade de imaginar, de maquinar o mal é a mesma. E isso tem sido potencializado, tem sido aprimorado mais ainda com o conhecimento científico. E apesar, irmãos, de todo o avanço da tecnologia, o progresso científico, as máquinas que nos ajudam, que facilitam de certa forma a nossa vida, a Bíblia diz, e hoje é uma realidade, a terra está corrompida e cheia de violência. Agora, irmãos, nesse contexto de agonia, de caos, de desesperança, surge este indivíduo chamado Noé. A biografia de Noé é uma biografia curta, é uma história curta. A Bíblia não fala muito sobre Noé. Aliás, só há 2 homens na Bíblia que merecem na sua biografia esta afirmação. A Bíblia diz, Noé andou com Deus. O outro foi Enoque, antes de Noé, antediluviano. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus. Para mim, irmãos, esta é uma biografia completa. Não precisa dizer mais nada. Se pudessem dizer de mim, ou de pastor Elijair, ou de você, ou de Josué, Josué andou com Deus, Genaro andou com Deus. Se dissesse só isso, para mim a minha história estaria completa. Irmã Maria andou com Deus, Carlos andou com Deus. E aí, irmão, nós levantamos uma questão: com quem a gente está andando? Com quem você anda? Não é nenhuma novidade, irmãos, que as companhias ela têm uma influência muito grande em nossas vidas, principalmente em determinada idade. Mas quem é a pessoa que você ouve? Quem é a pessoa que você se espelha? É aquele pessoal lá do Big Brother? É algum político famoso? É alguém de renome na sociedade, um professor? Com quem você anda? Andar com Deus, irmãos,
é seguir os seus princípios, as suas atitudes, é obedecer à sua palavra, é procurar viver uma vida parecida com a dele, imitar ao Senhor, como Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esteja, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver, não mude. Procure ser o que você é, um filho, uma filha de Deus, um cristão. Não mude. Tenha uma vida íntegra, reta, a mesma que você vive na igreja, viva lá na escola, na sua rua, na sua casa, quando estiver viajando. Agora, se você aqui na igreja tem um tipo de comportamento e lá fora você tem outro, isto não é andar com Deus. Se você aqui na igreja tem uma linguagem e lá dentro de casa, na rua, quando está na rodinha dos amigos, a sua linguagem muda, isto não é andar com Deus. Se você aqui na igreja é manso, é humilde, mas no trânsito você é uma fera, isso não é andar com Deus. Se você aqui é santo, mas lá na internet você acessa todo tipo de site pornográfico, isso não é andar com Deus. Noé, no meio de toda aquela violência e corrupção, diz a Bíblia que ele estava no centro de toda aquela podridão da sociedade. Mas Noé era um facho de luz. Diz a Bíblia que ele era justo, ele era íntegro e ele era manso. Noé andava com Deus. Isso, irmãos, nos dá uma alegria muito grande, porque nós entendemos que é possível. Se o homem de hoje é o mesmo do passado, no sentido da corrupção, no sentido da violência, ele também é o mesmo para buscar a Deus, para ser íntegro, para ser reto, como Noé foi no meio daquela geração corrompida. Nós devemos ser também hoje. Não adianta a gente argumentar, usar os desvios, justificar os erros, porque no meio do caos, no meio de uma corrupção, um homem soube andar com Deus. E é daí, irmão, desse texto, que algumas lições são muito válidas e pertinentes para as nossas vidas hoje. E eu quero comentar algumas delas aqui rapidamente com os irmãos. Esse texto é um texto muito pedagógico. O quanto ele é antigo do ponto de vista cronológico, irmãos, ele é também atual do ponto de vista das verdades contidas nele. E a primeira verdade que nós aprendemos neste texto, a primeira lição é esta: planeje o seu futuro. Planeje o seu futuro. Olha, na época de Noé não chovia. Você pode dizer assim, você está dizendo uma piada. Bom, se você crê na Bíblia, é isso que a Bíblia diz. Naquela época ainda não havia chovido na terra. Ninguém sabia o que era chuva. Mesmo assim, Noé construiu uma arca. Foi por isso que ele foi ridicularizado. Quando alguém dizia: por que você está construindo essa arca? Ele disse: porque vai chover. O que é chuva? Vai cair água do céu. Ah, que besteira! Isso é um velho bobo. Que história, cair água do céu? Olha, aqui na Paraíba, nos anos de 1877, conta a história que houve uma seca muito grande de vários anos. E uma criança que nasceu naquela época e já estava com 7 anos de idade, nunca tinha ouvido ou visto chuva. Um dia um senhor, perto dela, ela estava assim perto dele, escutou quando ele falou. Ele olhou para o céu e disse: rapaz, pela a quantidade de nuvens que eu estou vendo, eu acho que vai chover. Aí o menino disse: e o que é isso? Ele disse: chuva. Ele disse: o que é chuva? Disse: é água que cai do céu. O menino disse: mentiroso. O menino nasceu, nunca tinha visto chuva. Agora imagine naquela época, ninguém acreditou em Moisés, em Noé. Ninguém acreditou nele. Vai chover, mas Noé construiu a arca
porque ele planejou para o futuro baseado no que Deus falara para ele. Ele creu na palavra de Deus. Amém. Meus queridos, o impressionante é que quando o homem vive pela fé, ele projeta a sua vida confiado na palavra de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar de um arminiano chamado Demon Shakarian. Alguém aqui já ouviu falar desse homem, Demon Shakarian? Demon Shakarian, ele era um armeniano. A Armênia foi um país que foi dominado pelo comunismo. E Demon Shakarian, ele foi o fundador, aí eu sei que alguns vão se lembrar disso, de um movimento cristão chamado Adonep. Adonep, que era um grupo de homens de negócios do Evangelho Pleno. Era a associação de homens de negócios do Evangelho Pleno. Demon Shakarian fundou esse movimento. Pois bem, irmãos, ele conta que naquela época Deus começou a falar para o seu povo na Armênia, dizendo que eles se retirassem daquele país, porque uma mão terrível iria dominar aquele país e muitos seriam destruídos. O que aconteceu, irmãos? Ele disse que houve 3 grupos de pessoas. Houve alguns que acreditaram nas mensagens de Deus e saíram da Armênia, venderam tudo que tinha, venderam suas terras, venderam suas casas, seus carros, levaram o dinheiro para outro país, aplicaram lá e procuraram fazer a vida. Existia um outro segundo grupo. Esses saíram na 10ª hora, na última hora. Não deu para levar nada. Saíram com a roupa do corpo, escaparam com a vida. E houve um terceiro grupo que não acreditou de jeito nenhum e ficou na Armênia. E meus irmãos, este grupo sofreram coisas inimagináveis que vocês nem podem imaginar quando o comunismo tomou conta da Armênia. Muitos foram mortos, fuzilados, tomaram as suas propriedades, suas casas. As casas viraram casas comunitárias. O ano passado, irmãos, 2011, não está longe não, um pastor iraniano foi preso, isso do Irã, e condenado à morte. E sabe qual era o único crime deste homem? Crer e pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um movimento cristão chamado Portas Abertas tem feito apelos ao governo do Irã para libertar aquele pastor que ainda está preso até os dias de hoje e sentenciado à morte. Nós, irmãos, precisamos viver com os olhos no futuro. Eu tinha um programa no rádio, eu não sei se alguns irmãos aqui já assistiram. Quando terminava aquele programa, eu dizia: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Sempre dizia isso no programa. Isso é planejar. E esse planejamento, irmãos, não é só no sentido material, você estudar para se formar, para ter um salário melhor. Isso todos nós já fazemos. Todo mundo aqui quer melhorar de vida. Não há nada errado nisso. Nós devemos estudar, nos formar. Aqueles que não podem estudar ou não querem, mas têm uma veia para os negócios, para o comércio, para o campo, invistam nos seus negócios, procure progredir. Não há nada errado com isso. Mas pense no futuro espiritual. Construa uma arca pela fé na sua vida para você escapar do juízo final. Não pense apenas nas coisas materiais. A Bíblia conta a história de um homem que era rico, um fazendeiro, e ele enriqueceu tanto, a sua lavoura produzia tanto, que ele disse: eu vou derrubar os meus celeiros, vou fazer outros maiores para armazenar a minha safra, e depois vou viver regaladamente. Vou dizer: alma minha, come, bebe, regala-te, folga, porque tu tens mantimento para muitos e muitos anos. Mas a Bíblia diz que aquele homem ouviu uma voz dizendo a ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado
para quem será? Esta noite te pedirão a tua alma. Noé vislumbrou o futuro espiritual. Você tem planejado sua vida para depois da morte? Ou você está brincando com a vida? Em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos aqui é que você não dê ouvidos aos opositores, aos críticos. Apenas continue fazendo o que deve ser feito. Todo o trabalho, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que você iniciar, principalmente se for um trabalho que Deus mandou você fazer, sempre, não esqueça isso, não tem exceção. Essa é uma regra que não tem exceção. Sempre vai aparecer alguém que vai dizer: desista, isso não vai dar certo. Isso pode ser, irmãos, na área intelectual, na área física e principalmente na área espiritual. São pessoas invejosas, pessoas pessimistas, que não têm as visões das coisas de Deus, não conhecem a palavra de Deus. Muitas vezes tem uma Bíblia em casa, mas nunca lê. Se você mandar ela abrir num livro da Bíblia, não sabe nem onde se encontra. E às vezes são mensageiros de Satanás. São pessoas carnais, limitadas, pessoas frias na fé, mortas. A Bíblia conta, irmãos, lá em Marcos, no capítulo 10 do livro de Marcos, a história de um homem chamado Bartimeu. Bartimeu era cego. E Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Ele sabia que Jesus tinha poder para curar muitas enfermidades, todas as enfermidades que ele quisesse curar. E um dia Bartimeu soube que Jesus estava entrando em Jericó. E Bartimeu ouviu os passos de Jesus, a multidão acompanhando ele. E a Bíblia diz que Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele gritava com tanta força, irmãos, que as pessoas se incomodaram com Bartimeu e mandaram ele se calar. Cala-te, Bartimeu. Até aquelas pessoas que estavam andando, acompanhando Jesus, mandaram Bartimeu se calar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele não se calou, porque se ele ficasse calado, ele iria ficar cego até o último dia da sua vida. Ele não desistiu da sua empreitada. Ele foi em frente, ele gritou. Lá em Lucas, no capítulo 8, você vai ver a história de Jairo. Jairo era príncipe da sinagoga. Um dia a sua filha adoeceu de morte, doença que levou aquela menina a um estado de total largamento no leito, de fraqueza física, que não tinha escapatória. E Jairo procurou Jesus. Quando Jairo procurou Jesus, ele disse: Senhor, tem misericórdia de minha filha que está moribunda, que está à morte, à porta da morte. E Jesus disse: vamos, Jairo, até a sua casa. E a Bíblia diz que alguém da casa de Jairo, da sua convivência, chegou para Jairo e disse: Jairo, tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Tem muita gente assim hoje em dia, irmãos, que estão de plantão para trazer palavras negativas para a obra que você está fazendo, que Deus mandou você fazer. Isso não vai dar certo, nem tente. Se eu fosse você, já ouviu alguém dizer para você assim? Olha, se eu fosse você, quando ele disser assim: olha, você não é eu, nem eu sou você. Fique na sua. E eu digo mais aos irmãos, dependendo da carga sensitiva de certas perguntas e de certas criaturas que venham dizer para você assim: olha, posso lhe dar um conselho? É melhor você dizer: não. Guarde seu conselho para você, porque você já sabe dali o que é que vem.
Sempre vão aparecer pessoas que vão tentar você fazer desistir. O que Noé nos ensina aqui, irmãos, é que apesar de toda aquela opinião contrária, a opinião pública era contra o que ele estava fazendo, mas a Bíblia diz que ele creu na palavra de Deus e insistiu no que estava fazendo e foi vitorioso. Aleluia. Amém. Sabe, irmãos, quando a gente anda com Deus, Deus faz sentir em nosso coração qual é a vontade dele. Há um testemunho dentro do homem que tem vida de comunhão com Deus. Foi o que o apóstolo Pedro disse, muitos anos depois, milênios. Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Bem-aventurados sois, disse o Senhor, quando vos injuriarem, e perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Foi isso que Jesus disse. Não desista, meu irmão. Permaneça na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, buscando uma vida de santidade. Não desista do seu sonho. Principalmente, meus queridos, se esse sonho que você sonha está em conformidade com a vontade de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer no covarde. O céu não é para covardes, não é para tímidos, é para pessoas resolutas, pessoas que determinam na sua vida em servir a Deus. Amém. Em terceiro lugar, irmãos, eu vou correr porque eu falo muito. Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui uma outra lição. E a lição é a seguinte: não se apresse ao ponto de querer ficar à frente de Deus. Ande de acordo com o andar de Deus. Não confunda, meu irmão, pressa com eficiência. Aliás, nós temos um adágio popular que diz que o apressado faz o quê? Come cru e quente. O apressado, principalmente nas coisas de Deus. Lá no primeiro livro de Samuel, a Bíblia conta que Saul perdeu o reino de Israel porque se apressou, se adiantou diante do homem de Deus. Ande na passada de Deus. Amém. Olha, Jesus nunca se apressou, mas nunca chegou atrasado. Amém. Sempre chega na hora certa. Amém. Em Eclesiastes, o sábio Salomão diz que Deus fez tudo formoso a seu tempo. A seu tempo. O tempo de Deus, irmão, não é o nosso tempo, não. O nosso tempo é um tempo fatiado em segundos, em minutos, em horas, em dias, em semanas, em meses, em anos. Deus não. Para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. A noite e o dia para Ele é a mesma coisa. Não existe escuridão para Deus. Deus vê tudo. Amém. Ele sabe exatamente como, quando, onde e com quem agir. O salmista Davi, lá naquele Salmo 40 muito conhecido, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Amém. Bom é esperar em Deus, meu irmão. Não se apresse, porque essa pressa. Tem pessoas saindo da igreja porque quer soluções imediatas. Querem viver no reino de Deus como vive lá no mundo, querem ver resultados imediatos. Por isso tem tanta gente metendo a mão pelas pernas, entram no ramo e começam a fazer coisas desonestas para ganhar dinheiro mais rápido e mais fácil. Espere em Deus, espere em Deus. Talvez tenha alguém aqui precisando ouvir essa palavra. Espere em Deus. Amém. A quarta lição, irmãos, que Noé nos ensina e que nos faz prosperar é a seguinte: o que nos faz, irmãos, prosperar e ser bem-sucedido? Ouça bem isso, que é muito forte. Não é a nossa competência, não é a nossa formação intelectual,
não é a nossa capacidade física ou mental, mas é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Amém. Ouça bem isso. Glória a Deus, Pai. Eu não estou dizendo com isso que você não deve se preparar, que você não deve ter um curso de graduação, porque eu tenho. Eu não estou dizendo que você não deve ter um curso de pós-graduação, porque também tenho. Eu não estou dizendo que você não faça um doutorado, eu não tenho ainda, mas sonho. Não há nada demais, pode fazer isso, mas não coloque a esperança do sucesso nessas coisas. Você pode se frustrar, se decepcionar. Não coloque a esperança de sua felicidade em um homem, em uma mulher, em um casamento. Casamento é uma bênção, é uma instituição divina. Mas se Deus não estiver no casamento, torna-se um inferno. Porque é a bênção de Deus na vida da gente que faz a gente crescer e prosperar na vida. Amém. A arca que Noé construiu, irmãos, foi um navio naquela época. Era um navio, a gente chama arca, mas era um navio. Foi construída por amadores. Noé nunca tinha feito um curso, um estaleiro nenhum, não existia nem isso. Ninguém nunca tinha visto um barco daquele tamanho. Ele nunca tinha feito um curso, nunca tinha feito um treinamento em canto nenhum. Agora veja bem, o Titanic foi construído por profissionais. O Titanic ele foi a mais sofisticada obra naval de transatlântico civil na sua época. Era considerado inafundável. Uma pessoa, se esse navio, alguém disse assim, nem Deus afunda. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o cruzador alemão na Segunda Guerra Mundial chamado Bismarck. Esse cruzador era um navio de guerra. Ele era considerado indestrutível. Ele tinha uma couraça reforçada, quase que intransponível. Foi abatido pelos aliados. O Titanic, como muitos de vocês sabem, porque passou até filme sobre eles, afundou na primeira viagem que fez. Agora, irmãos, o irônico de tudo isso é que a arca foi construída por amadores, mas suportou, irmãos, ondas violentas, ventos fortíssimos. Vocês já entraram no mar alguma vez, num barco lá para dentro? Eu já entrei. Irmãos, mesmo em águas calmas, lá dentro, a onda é grande, 2, 3 metros. Agora imagine, só água e vento, 40 dias e 40 noites sem parar de chover, as torneiras dos céus abertas, e não era somente água de cima não, a Bíblia diz que brotava a água da terra, e a arca passou por tudo aquilo, não teve um problema. Sabe por quê? A mão de Deus estava com Noé. Amém. Glória a Deus, Pai. Olha, meu irmão, qual é a lição que se tira disso? É que quando Deus manda fazer, faça. Quando Deus diz faça, Ele se responsabiliza. Não adianta você ficar dizendo, eu não sei, eu nunca fiz isso antes. Noé nunca tinha feito também não. Eu tenho medo, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Olha, se eu mandar e o pastor mandar, você pode dizer isso. Não tem problema nenhum. Mas se Deus mandar, vá, faça, não tenha medo, Ele se responsabiliza. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as que são, ou que pensam que são. É por isso que quando Jesus foi selecionar a equipe dele, os 12, Jesus não chamou os religiosos daquela época não. Não teve nenhum sacerdote, nenhum príncipe. Não, Jesus chamou o povo da rua, foi pescador, foi homem do campo, foi um homem que trabalhava como escrivão. Depois Jesus chamou ex-prostitutas, ex-meretrizes, ex-ladrões. Jesus chamou essa gente que o povo dizia, não tem condições nem de entrar aqui na igreja. Mas Jesus viu neles o que o homem não pode ver. Segundo os homens, aqueles homens eram incapazes.
Mas Jesus trabalhou 3 anos com eles. E estes homens, como disse o apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 17, eles viraram o mundo pelo avesso, eles transformaram o mundo. E até hoje, 20 séculos depois, a vida daqueles homens, de Pedro, Tiago, João, ainda hoje fala para as nossas vidas. Há uma frase, irmãos, que eu gosto muito, não foi escrita por mim, foi escrita por Elizabeth Elliot. Ele diz assim: Deus muitas vezes não chama os capazes, mas sempre capacita os que Ele chama. Amém. A hora que Deus chama pessoas capazes, a hora que Deus chama. O apóstolo Paulo era um homem capaz, intelectual, mas a maioria era semi-analfabeto. Agora, meus irmãos, se Deus me chamar, vá, faça, porque depois você vai ver que tudo foi feito muito bem. Não são as nossas competências. Aliás, há um hino no hinário presbiteriano que diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que andam juntos. Senhor. Amém. Aleluia. É confiar em Deus, meu irmão. E a última lição que esta palavra nos ensina é a seguinte: não importa a tempestade que você está com ela, não importa o furacão que você está dentro dele, não importa o problema que você está vivendo, se você está com Deus, há sempre um arco-íris de esperança no final. Amém. Sempre. Parecia, irmãos, que não tinha fim aquele dilúvio avassalador. 40 dias de chuva, dia e noite. Chuva de cima e água que brotava debaixo da terra. Não havia nenhuma estrutura de escoamento. E quando tudo parecia perdido, eis que surge um arco-íris no céu. E Deus disse para o homem: Noé, não destruirei mais a terra com água de dilúvio. Aqui está o arco no céu. Esse é o sinal que eu estou dando a vocês. Amém. Isso significa o que, irmãos? Aleluia. O arco-íris é o símbolo de um concerto, assim como esta aliança é o símbolo de um concerto que eu fiz com minha mulher, um pacto. Fiz um pacto com ela. O símbolo é a aliança. Quem olha para mim, olha para minha mão, esse homem é casado. Ele tem alguém na vida dele. Olha o símbolo ali. Tem um símbolo. O símbolo de Deus foi um arco-íris que Deus fez. As águas do dilúvio, disse Deus, não tornarão mais a destruir toda a terra, toda a carne. Deus, irmãos, tem uma aliança conosco. E esta aliança que Deus hoje tem conosco é muito maior do que aquela que Ele fez naquele dia com Noé. Aleluia. Deus fez uma aliança com Noé, dizendo que o mundo não seria mais destruído com água. Mas hoje Deus fez uma aliança com os homens que confiaram nele. E esta aliança, o símbolo dela é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquele que morreu por nós, para nos garantir o perdão dos pecados. De modo, irmãos, que quando nós cremos, quando nós nos entregamos, quando nós rendemos a nossa vida a Jesus Cristo, eu digo uma coisa a vocês aqui, sem medo de errar: não há força no universo capaz de nos arrancar da mão dele. Não há. Depois que você faz uma aliança com ele e ele com você, acabou. Amém. Somos do Senhor e ninguém nos arranca de sua mão. Ele diz: as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Amém. Quem crê, irmãos, disse a Bíblia,
tem a vida eterna. Amém. É promessa de Jesus, não é promessa do pastor Jair, não é a promessa da igreja presbiteriana, não é a promessa da igreja Assembleia de Deus, não é a promessa da igreja batista, não é a promessa da igreja católica, não é a promessa da igreja adventista, é promessa de Jesus. Ele disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Amém. Ele não disse: vou ver se dou um jeito. Ele não disse: olha, pode ser que você se salve. É possível. Não, ele não disse isso. Ele disse: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Palavra de Jesus, e Jesus não é homem para mentir. O texto diz, irmãos, que quando Noé construiu a arca, eu não li o texto todo, só li alguns versículos, ele viu muitos buracos na arca, viu muitas brechas. Então, como foi que Noé resolveu isso? É a primeira vez na palavra de Deus, irmãos, que a Bíblia fala em petróleo. Não fala com esse nome, petróleo. A Bíblia fala em betume. Era um piche, era aquela coisa grossa, emborrachada. E Noé tapou. Se você ler a Bíblia, Deus mandou ele betumar. Existia poços de betume. Deus mandou ele betumar aquela arca. E a Bíblia diz que ele betumou por dentro e por fora. Está lá no versículo 14. Interessante, irmãos, que um pastor, não fui eu que fiz isso não, isso eu aprendi com ele fazendo um estudo sobre essa palavra na Bíblia, ele descobriu que a palavra usada na Bíblia para piche, lá no hebraico, é a mesma palavra usada para a graça de Deus. Irmãos, isso quer dizer o seguinte: faça a sua parte, creia em Jesus. O que você não puder fazer, a graça faz. Deus tapa os buracos, a água não entra. Glória ao teu nome, Pai. Há pessoas que têm uma dificuldade de entender isso. Pensam, irmão, que para ser salvo a pessoa precisa ser perfeita, sem erros, sem pecados. Ora, é uma incoerência pensar dessa forma, porque a própria Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E diz mais, no capítulo 6 do mesmo livro, que agora, libertados do pecado e feitos servos